Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um vídeo do nosso canal que fica aí à disposição de você para você estudar, para você rever conteúdos, para você se preparar para os concursos públicos na área de educação. E hoje a gente vai ver a primeira aula a respeito do currículo paulista. É isso mesmo, currículo paulista, o currículo que está posto aí no estado de São Paulo para o estado de São Paulo, ou seja, abarcar aí escolas das redes estadual, das redes municipais que assim o desejarem e inclusive da rede particular, da rede privada. Afinal de contas, o currículo paulista, ele é o resultado de um trabalho democrático, colaborativo e também participativo, porque para a elaboração do currículo paulista, o pessoal da SEDUC, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ouviu o próprio pessoal da Secretaria de Educação, né, a rede própria, as redes municipais também foram escutadas, foram ouvidas, houve participação e várias discussões. A gente não pode se esquecer de que o estado de São Paulo, ele conta com mais de 600 municípios, são 645 cidades dentro do estado de São Paulo que vão aí ser representadas também pelas redes privadas que estão aí nos diferentes municípios, enfim, que se sentem representados aqui no currículo paulista, porque foram ouvidos, houve participação, houve essa escuta atenta. Bem, chegando por aqui, você já sabe, não está inscrito no canal? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho também, que é para você ser avisado quando receber o canal receber a postagem de um novo vídeo, de um novo material, que é sempre bastante interessante aí para você continuar estudando e se transformando, né? Afinal de contas, o objetivo da educação é esse, né? É a gente se educar, reeducar, refletir de uma maneira crítica e também para transformarmos, né? A nós mesmos, as pessoas do nosso entorno e também a sociedade. Bem, já sabe, se inscreveu, ativou o sininho, não esquece, deixar o seu like aí, porque o vídeo vai crescendo e vai chegando a mais pessoas. E se for do seu interesse, também partilhe isso com seus colegas, coloca lá no grupo da escola, você vai ver quanta gente bacana que está a fim de estudar e aproveitar aí esse conteúdo que está disponível. Belezinha? Bom, como a gente estava falando a respeito aí do currículo da cidade de São Paulo, opa, não é da cidade, é o currículo paulista, este é do estado. Inclusive, a cidade de São Paulo elaborou o seu próprio currículo para a sua rede e a partir do currículo paulista também, porque a gente não pode se esquecer de que há uma hierarquia nessas instâncias e elas precisam ser respeitadas. Da mesma forma, o currículo paulista, ele respeita e acata muitas das orientações contidas na BNCC. Então, o currículo paulista, como esfera estadual, ele jamais poderia ferir a BNCC, que é a esfera nacional, né, a esfera da União, e da mesma maneira, os municípios e redes privadas de ensino que estão no estado de São Paulo não podem também ferir o currículo paulista. Podem elaborar o seu próprio currículo, mas sem ferir o currículo paulista, ok? Então, guardadas aí as devidas proporções, os devidos entendimentos, né, de respeito aí à hierarquia, o que a gente tem de muito contundente aqui no currículo paulista? Ele é um currículo que foi elaborado e que ele respeita integralmente a BNCC, a começar dos princípios postos aí pela BNCC, as 10 competências da BNCC, é um currículo também, o paulista, que acata as habilidades, pensa aí as competências, né, as habilidades e o entendimento
entendimento que tem a respeito de educação integral é muito semelhante ao que está na BNCC. E a gente sabe que a BNCC não é currículo, ok? Então, vamos deixar bem claras as coisas. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é a base, né? São as orientações para a elaboração do currículo. O currículo paulista é a execução desse pensamento que está na base, traduzido aí nas ações a serem desenvolvidas no estado de São Paulo. Então, o currículo paulista é a execução dessas orientações que estão lá na Base Comum Nacional Curricular. Então, o currículo paulista a gente pode traduzir como uma diretriz para o Estado, né, para a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e também para os municípios que assim o desejarem e as escolas privadas que devem acatar o currículo paulista. Bem, e o que a gente tem aqui? Olha só, SEDUC de São Paulo, né, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A Secretaria de Educação de São Paulo, ela tem uma história de um currículo democrático. Não é a primeira vez que a Secretaria de Estado daqui de São Paulo pensa e elabora uma proposta curricular. Já fez isso em outras épocas, inclusive no volume de introdução do currículo paulista, há todo um histórico que se reporta ali, eles pegam o histórico desde a 5692, 71 e vem trazendo aí alguns momentos históricos, fazendo aí uma retomada dessa trajetória da Secretaria de Estado. E a Secretaria do Estado de São Paulo, então, como eu estava falando para vocês, não é a primeira vez que elabora um currículo pautado também na escuta, pautado também na participação. Em 2008, já houve aí um movimento que, durante os anos seguintes, foram escutando os professores, houve espaço ali para muita discussão, professores auxiliaram lá na elaboração de vários cadernos, cadernos dos professores, cadernos dos estudantes, enfim, já houve ali uma escuta, uma participação bastante democrática recentemente, né, para a construção aí do currículo, que era São Paulo faz, né, e culminou concomitantemente com o estabelecimento de ciclos, né, para o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental não seria mais seriado, mas seria pautado em ciclos, enfim, teve ali toda uma trajetória e uma escuta e uma participação da comunidade escolar na construção ali do currículo. E desta feita não foi diferente. Então, a SEDUC de São Paulo, ela acatando os preceitos, os princípios e as diretrizes da BNCC, né, e demais documentos normativos, vai então escutar não só o pessoal da SEDUC, né, da própria secretaria, mas convida e participam vários municípios. Dos 645 municípios, se eu não me engano, foram 612 municípios que participaram efetivamente dessa construção de elaboração ali, de discussão, enfim, foi uma construção coletiva, uma construção participativa e com contribuição valiosa por parte dos municípios. E aí, então, há municípios que vão seguir o currículo paulista e há também municípios que têm seus próprios currículos específicos. Por exemplo, o município de Mauá foi uma das primeiras cidades no Brasil todo a lançar o próprio currículo para a educação infantil. Então, já tem lá no município de Mauá essa proposta curricular, respeitando a Base Nacional Comum Curricular.
Mas há outros municípios que estão seguindo, sim, o currículo paulista. Por exemplo, o município de Paulínia. Paulínia não tem um currículo municipal específico. E tanto é que no concurso de Paulínia, que houve recentemente, foi solicitado, tanto lá no edital, quanto na prova, teve questão a respeito do currículo paulista, porque é um município que optou por acatar o currículo paulista. Já Campinas, que é um outro município, está em elaboração, está desenvolvendo o seu próprio currículo, está revisando aí alguns aspectos. Guarulhos também é um outro município que tem sua própria orientação curricular, mas veja, todas essas iniciativas municipais, elas acatam e elas respeitam o que está posto no currículo paulista, ok? Bem, o currículo paulista, ele está bastante pautado, sua preocupação, sua atenção com a qualidade do ensino de São Paulo. Então, é pautado nessa premissa de melhorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo, que houve esse movimento para a elaboração do currículo paulista. Esse currículo, ele respeita as características específicas do estado de São Paulo, tá? Porque é um estado bastante peculiar. Evidentemente, cada estado no nosso país tem sua especificidade, tem sua particularidade, e São Paulo não é diferente. São Paulo é um estado extremamente populoso, de uma população muito diversificada, há muitos imigrantes, há muitos migrantes, há uma população muito diversificada e também dentro do próprio estado há as suas regiões, né, que têm que ser respeitadas também, porque há especificidades regionais em cada espaço geográfico ali do estado, né, específico. Então, há uma diversidade muito grande cultural, econômica, de economia diferente. Então, isso tudo caracteriza o estado de uma maneira bastante peculiar, e isto é respeitado. Então, o currículo paulista, ele olha aí para esse estado de São Paulo e ele então elabora esse currículo paulista com guardadas os devidos cuidados, né? Respeitando aí toda essa diversidade que há no estado de São Paulo. Bem, a gente já falou, né, que o resultado do nosso currículo paulista aqui, ele é de convergência e de colaboração, porque sim, houve e há ainda, né, porque ele é um currículo vivo, ele está sempre em constante atualização, e ele é aí o resultado dessa convergência, é o resultado dessas discussões, nessa proposta aí de participação e de elaboração conjunta. Bem, o currículo paulista tem uma outra característica bastante significativa, que é a educação integral. E vejam, quando o currículo paulista trata da educação integral, ele não está falando de uma educação integral em tempo integral. Evidentemente, há muitas escolas já na rede estadual de São Paulo que têm o atendimento ao tempo integral. Mas veja, quando ele fala de educação integral, ele está falando da educação na integralidade do ser. Está falando dessa integralidade em vários aspectos. Portanto, vai enxergar o estudante, vai enxergar o alunado como? No aspecto intelectual, no aspecto físico, no aspecto socioemocional e no aspecto cultural. Ou seja, vai enxergar o estudante de uma forma holística, de uma forma integral.
Este é o entendimento da educação integral. Então, é entender o estudante no aspecto intelectual, né, no aspecto cognitivo, no intelectual, mas a escola não é só o intelectual. A escola não é só um corpo, uma cabeça. A escola tem um corpo para portar essa cabeça. Portanto, é também no aspecto físico, certo? É também no aspecto socioemocional, porque, afinal de contas, essas competências socioemocionais de relacionamento interpessoal, de emoções, enfim, isto também precisa ser desenvolvido e é também desenvolvido dentro das escolas. E não podemos nos esquecer, até porque São Paulo tem aí essa característica de ser um estado aberto às imigrações, um aspecto também cultural, certo? Então, a gente tem aí essas características. Então, quando a gente fala em estudante de uma maneira integral, a gente está abarcando aí aspectos intelectuais, aspectos físicos, socioemocionais e também culturais. Bem, outro aspecto extremamente relevante do currículo paulista é o acolhimento. E quando o currículo trata de acolhimento, está falando das diferenças, está falando das diversidades. Então, quando vai acolher, é porque há e reconhece as diversidades, certo? E aí, diversidades de toda ordem. Diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de gênero, diversidade, enfim, é um acolhimento. O currículo paulista está para o acolhimento, para entender e respeitar as diferentes singularidades, as diferentes formas de expressão, as diferentes tipologias, enfim, é para o acolhimento, é para essa integração de toda e qualquer espécie de diversidade, ok? Espaços de aprendizagem. Bem, o currículo paulista deixa bem claro que espaço de aprendizagem não pode, não deve se restringir a uma sala de aula e a carteiras enfileiradas, uma disposta à frente da outra, mas de uma maneira que olhe para outros espaços como espaços de aprendizagem, sim. A exemplo, uma biblioteca, um laboratório, o pátio, o refeitório, enfim, outros espaços dentro do espaço escolar devem ser utilizados como espaços de aprendizagem, porque o entendimento de aprendizagem aqui no currículo paulista é de abrir um leque de oportunidades de aprendizagem. E para isso, entende-se que esse processo de ensino e aprendizagem está pautado na dialogicidade. Portanto, a gente está prevendo, né, a execução dessa mudança de perspectiva, de olhar para a aprendizagem e não só para o ensino. Então, é essa relação que vai privilegiar esses momentos e aprendizagens significativas. E isso acontece seguramente em outros espaços, que não só os espaços dentro de sala de aula. E mais, vai valorizar, inclusive, espaços de aprendizagem distantes do ambiente escolar. Um cinema, uma praça, um estádio, um museu podem e devem ser expressão de diferentes espaços de aprendizagem. Portanto, a aprendizagem não tem que ficar circunscrita ao ambiente escolar, mas aberta a outros ambientes dentro da escola e também outros espaços extraescolares.
E aí a gente tem então esse entendimento alargado. A gente vai compreender, portanto, que o currículo paulista, ele pensa questões de transição, de anos de escolaridade, de ciclos de escolaridade. É pautado também nos princípios de equidade e de igualdade, aqueles mesmos que estão dispostos lá na BNCC, aonde igualdade é diferente de equidade. Igualdade é quando eu ofereço a mesma coisa para pessoas diferentes e equidade é quando eu vou olhar para cada um e oferecer coisas diferentes, mas que eu consiga proporcionar uma equidade. Então, eu vou dar mais do que aquela pessoa precisa para aquela pessoa e aquele que ele não precisa, mas que é necessário para outro, então eu ofereço para outro. Então, essa questão da equidade e da igualdade está pautado aí nesse respeito às individualidades, às singularidades. O currículo paulista, igualmente, está pautado nos direitos de aprendizagem, aonde a aprendizagem é muito mais importante e muito mais significativa, refletindo, portanto, uma educação mais humanizada, uma educação mais progressista e também essa educação integral, né, que a gente já falou agora há pouco. O foco, portanto, é no estudante, é na criança. Eles são os verdadeiros protagonistas. E como protagonistas, esta aprendizagem precisa ser construída, elaborada progressivamente. Portanto, não se pensa rupturas no currículo paulista, mas numa progressão contínua, aonde vão se desenvolver ali competências gerais, tanto da base, cuja orientação vem daí, né? Mas com foco especialmente aí nesse protagonista que são os estudantes. O currículo paulista também trabalha com os códigos alfanuméricos, né? Letras e números, para determinar lá as expectativas de aprendizagem. E uma coisa bastante interessante, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, é essa questão da alfabetização, letramento e também do multiletramento. O que é esse multiletramento? Bom, a gente tem que ver primeiro o que é a alfabetização, né? Alfabetização, ler e escrever. Letramento, os usos sociais dessa leitura e dessa escrita. E esse multiletramento é um letramento em várias outras áreas e não especificamente para aprender a leitura e a escrita aí da língua portuguesa, ok? Então, olha só, quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de técnica, né? De ler e escrever, certo? E quando a gente está falando de letramento, a gente está falando de usos sociais dessa leitura e dessa escrita, ok? Tem muito mais a ver com a comunicação, com a expressão, né? Com entendimentos, interpretação, do que meramente codificar e decodificar letras, sons, símbolos, né? Que é o objeto da alfabetização, certo? Bem, o currículo paulista, ele também considera as experiências dos estudantes, seja anteriores à escola, portanto, aí vai entender a avaliação diagnóstica como algo extremamente pertinente, né? Mas ela vai entender também que essa questão da alfabetização tem que estar caminhando junto com o letramento, porque vai pensar também essa alfabetização até os 7 anos de idade, tá? E isso equivale mais ou menos ao 2º ano do ensino fundamental, tá? Agora, olha só,
A BNCC fala exatamente isso. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, fala exatamente isso. Alfabetizar até o final do segundo ano do ensino fundamental, que é exatamente o que o currículo paulista prevê. Alfabetizar até o final do segundo ano do ensino fundamental, quando as crianças completam 7 anos de idade, tá? Outros documentos, outras normativas falam em 3 anos do ensino fundamental. Mas esses 3 anos, eles têm se concentrado, e outros documentos, né, têm reforçado sempre nos 2 anos primeiros, né, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Agora, quais são os documentos? Anota aí no seu caderninho para você não se confundir. Os documentos que falam em 3 anos de ensino fundamental para a alfabetização. São as Diretrizes Curriculares Nacionais, a DCN, e o PNE, o Plano Nacional de Educação. Por quê? Com 7 anos, com 2 anos de ensino fundamental, fala o currículo paulista e fala também a BNCC, tá? Então, BNCC e currículo paulista, 2 anos para alfabetização. Os outros documentos, diretrizes curriculares e Plano Nacional de Educação, falam em 3 anos. Bem, projeto de vida é algo extremamente relevante dentro do currículo paulista e ele é um projeto de vida para o estudante e ele é um projeto de vida personalizado. Ora, é um projeto de vida, portanto ele é personalizado para cada um dos estudantes. E esse projeto de vida vai favorecer o desenvolvimento de autoconfiança. Então vamos lá, né? Vai desenvolver a autoconfiança, a autoconfiança, vai desenvolver aspectos cognitivos, aspectos socioemocionais, tá? E também vai desenvolver aspectos ligados à educação formal, porque esse projeto de vida tem essa intencionalidade da educação. O projeto de vida é um projeto dos estudantes para os próprios estudantes desenvolverem ali em conjunto dentro da comunidade escolar, com professor tutor, professores que vão acompanhar, enfim, todos esses outros aspectos, mas que vão cada vez mais contribuir aí para esse protagonismo do estudante, né? Desenvolver aí essa autoconfiança, esses aspectos cognitivos de aprendizagem, enfim, e também os socioemocionais, de maneira que haja sempre uma integração curricular. Ou seja, os componentes curriculares, eles não têm que ser soltos e fragmentados, mas tem que haver aí essa integração, tem que haver aí essa comunicação entre eles. E o estudante, quando está trabalhando aí essas questões do projeto de vida dentro da escola e o entendimento no currículo paulista é pelo contexto histórico, pelo contexto cultural. Então, oferecer ali condições para que esse estudante consiga e seja possível, né, essa comunicação, o desenvolvimento da criatividade, muito mais do que simplesmente acumular conhecimentos, né? Então, esse estudante está aberto ao novo, de uma maneira colaborativa, de uma maneira até, às vezes, com uma certa resiliência, mas sempre como produtor, como responsável, que vai muito além de ficar acumulando saberes e conhecimento. Isso tudo está muito ligado também e principalmente, né, com aspectos pessoais, com experiências. Isso tudo tem uma ligação direta com as experiências pessoais, as experiências individuais.
E aí tem a ver com as próprias expectativas, expectativa de vida, expectativa de futuro, de projeção, de trabalho, de estudo, enfim, né? A educação integral, a gente já abordou bastante, né? A gente já falou aí que são essas questões do cognitivo, do físico, socioemocionais, culturais também, né? Então, é essa educação que respeita a singularidade dos estudantes, que respeita a individualidade. A tecnologia digital é algo extremamente valioso aí no currículo paulista. Por quê? Muito mais do que proporcionar simplesmente informações a poucos toques, né? Vai entender esse estudante como um consumidor, mas como um produtor também. E não é um consumidor só de mercadorias, mas é um consumidor e um produtor de tecnologia. É alguém que vai fazer uso dessa tecnologia, criando, elaborando e utilizando a tecnologia digital para outras finalidades, ou seja, consumindo, né? Sendo consumidor, mas também sendo produtor, né? Dessa tecnologia digital que a gente tem aí disponível. Se temos essa condição hoje em dia, avalia isso para o nosso estudante daqui 5 anos, quando ele já for egresso da escola, né? Como é que vai estar o mundo? Então a gente tem que estar aí preparando esse estudante para o futuro. Portanto, temos que olhar para essa questão da tecnologia digital com positividade, olhando com este olhar e com esse cuidado que o currículo paulista tem de entender a tecnologia digital a serviço do protagonismo dos estudantes. Bem, a avaliação também é outra questão que o currículo paulista vai abordar, que tem que estar coadunando com todo esse princípio, né? com todo esse entendimento curricular. Portanto, a avaliação vai representar não uma avaliação pontual, né? Ou classificatória, mas uma avaliação processual, certo? E processual porque está acompanhando esta educação integral, certo? Tá entendendo o estudante como o protagonista e essa avaliação, então, ela tem que estar a serviço da aprendizagem, certo? A serviço da aprendizagem. Se ela está a serviço da aprendizagem, e aí é a serviço da aprendizagem de todos os estudantes, né? Não é de um ou outro especificamente, muito menos a serviço do docente. Então, essa avaliação é uma avaliação processual, uma avaliação que vai entender este processo de evolução e de mudança que o estudante vai passar durante o tempo que estiver. Bem, o currículo paulista, ele tem vários volumes, não é à toa que essa aula aqui é só a parte 1, a gente vai tratar aqui de um modo geral das especificações ali e disposições do currículo paulista, a gente está tratando aqui dos primeiros conceitos, dos princípios, e depois a gente vai ter aí mais 2 aulas, uma mais especificamente para a educação infantil, dentro do currículo paulista, e a outra para o ensino fundamental, porque eu quero deixar as coisas bem explícitas para vocês, bem explicadas também, né, nas especificidades que elas têm. E o currículo paulista, ele tem uma introdução, né, tem um volume aí de introdução, tem a parte da história, né, ele resgata ali a história do currículo do Estado de São Paulo, e aí ele tem também
as especificidades de cada etapa, né, das diferentes etapas da educação básica. Bom, e quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Bem, educação infantil. Educação infantil, o currículo paulista, ele trabalha com o conceito de campos de experiência, exatamente muito semelhante à orientação da BNCC. Então, vai trabalhar aqui campos de experiência. Ok? Bem, vai trabalhar essa questão de campos de experiência com os eixos integradores, né? Vai integrar o educar e o brincar como indissociáveis. E o currículo paulista, na educação infantil, ele está também organizado por faixas etárias, né? E aqui são chamados, o público da educação infantil é chamado de crianças. E sendo que essa faixa etária aqui da educação infantil vai seguir a mesma linha da BNCC. Bebês, crianças bem pequenas e crianças. Mas, de um modo geral, a gente se refere ao público da educação infantil como crianças, né? Crianças bem pequenas de 0 a 1 ano e meio, crianças pequenas de 1 ano e meio a 3 e crianças 4 e 5 anos, certo? Aí nós temos a outra etapa da educação básica, né? Que é o ensino fundamental. Ensino fundamental também há crianças e adolescentes, tá? E aqui já tem o maisinho, porque são crianças e adolescentes. Porque as crianças vão entrar com 6 anos de idade, são adolescentes até 11 anos e 11 meses, a partir de 12 anos são adolescentes e para completar um ensino fundamental vai até 14 anos de idade. Então entram crianças e saem adolescentes. E o ensino médio já são aí adolescentes e jovenzinhos, né? De 15 a 18 anos. Bem, ensino fundamental vai se ocupar de alfabetizar, cuidar ali de alfabetizar e esta aprendizagem será desenvolvida a partir de uma sistematização progressiva, né? Progressivamente há então aí a sistematização dos conhecimentos, dos saberes e vão sendo desenvolvidos aí, sendo que nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Anos iniciais são do primeiro ao quinto, né? Ao quinto ano do ensino fundamental. Nesses anos iniciais, trabalha-se com um professor, ok? E nos anos finais, aí já começa, que é do 6º ao 9º ano, né? Introduz a língua inglesa, né? Um componente a mais, começa-se a trabalhar com projeto de vida, e aí esse projeto de vida vai fortalecer a autonomia, vai desenvolver condições de caminhar em relação à empatia e já terá professores por área, né? Por área de conhecimento, por componente curricular. Então, o ensino fundamental, ele está pensado a partir de áreas do conhecimento, certo? Em áreas do conhecimento. Tá falando aí de competências específicas por área e por componente curricular, assim como a BNCC orienta. Ele também está organizado disciplinarmente, né, por componente curricular. Trabalha também unidades temáticas, tá? Unidades temáticas e está
estruturado em forma de eixos, de anos de escolaridade, para desenvolver habilidades e competências, tá? O ensino médio segue mais ou menos esta mesma linha. Vamos resolver a questão? Bora lá? Olha, as questões aqui, olha só, assinale como verdadeiro ou falso, tá? Então a gente vai assinalar ou a questão está verdadeira ou a questão está falsa. Vamos julgar esse item aqui. Então vamos lá. Ó, o currículo paulista não considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independentemente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Bem, da jornada que cumprem, a gente já sabe, porque a educação integral ela não tem a ver com a quantidade de horas que o estudante fica na escola. Ele pode ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Há estudantes que ficam até 10 horas na escola, mas não é disso que se trata. Essa educação integral não tem ligação com a jornada que se cumpre dentro da escola. Mas a educação integral tem a ver com a singularidade, com a formação holística, com a formação naqueles quesitos que a gente já viu, né? No físico, no cognitivo, no socioemocional e no cultural. Então, o currículo paulista, ele não considera a educação integral? Não, isso aqui está falso, né? Porque o currículo paulista, ele considera a educação integral como base da formação dos estudantes, independente da rede que ele vai frequentar, independente se está na rede estadual, se está na rede municipal, se está na rede particular. O entendimento de educação integral é para todos, independente da rede e independente da quantidade de horas da jornada escolar. Tudo bem? Bom, aquela questão estava fácil, né? Vamos ver essa? Vamos ver se acerta? Vamos lá. Ó, julgue o item a seguir. O currículo paulista incorporou elementos que compõem aspectos sociais, econômicos, culturais e históricos dos diferentes municípios paulistas. Beleza, até aqui é isso mesmo, né? Ele acatou, ele escutou, ele respeitou. Homologado em agosto de 2019, o currículo paulista apresenta as competências e habilidades essenciais para a educação integral dos estudantes do Estado de São Paulo, sendo um documento norteador da formação docente e demais políticas públicas educacionais. Tá certo ou tá errado? Perfeito, é isso mesmo, tá certíssimo, tá? O currículo paulista, ele vai nortear sim essa questão aí da formação docente e também vai fornecer bases para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais. Portanto, nossa alternativa aqui está correta. Perfeito. Vamos lá resolver a última? Vamos lá resolver nossa última questão? Ó, é um pouco longa, mas a gente vai destrinchar ela aí todinha. Vamos lá. Ó, assinale V para verdadeiro, F para falso. Ó, currículo paulista, em alinhamento à BNCC, preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração. Então, o que é que esse currículo paulista vai considerar, tanto no aspecto pedagógico quanto no aspecto de gestão? Vamos lá. O compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões intelectual, cognitiva, né, física e afetiva. Perfeito, é isso mesmo, tá correto, corretíssimo, né?
esse currículo paulista enxerga a integralidade, e aí dentro da integralidade está entendendo a singularidade, está respeitando todo esse desenvolvimento físico, cognitivo e também afetivo, né? Segunda frase, uma visão plural, singular e integral da criança, beleza, do adolescente, do jovem, do adulto, nas suas ações e pensamentos, ok, até aqui, perfeito. E do professor, nos âmbitos pessoal e emocional, pessoal ainda ok, mas emocional do professor, aspectos emocional do professor, não. Esses aspectos emocionais do professor pressupõe-se que, enquanto adulto, já estejam aí elaborados, né, numa base substancial. Mas o currículo paulista trata, sim, dos âmbitos pessoal e profissional do professor, né? Então, não seria emocional, mas seria profissional do professor, ok? Então, segunda frase, falsa, tá? Vamos lá, terceira. O acolhimento, olha só, o acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, o combate à discriminação e o preconceito em todas as suas formas de expressão, né? Bem como a afirmação do respeito às diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas e culturais. Sim, né? O currículo paulista, ele entende essa questão do acolhimento, né? De entender as pessoas nas singularidades, nas especificidades, nas necessidades e especialmente na diversidade. E aí ele parte para combater qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de diferença que haja. Tanto é que ele trata a equidade como um princípio, né? Um princípio de valor. Então, frase está correta. Vamos lá para a nossa última frase. A necessidade de construir uma escola com espaço de aprendizagem, democracia, que responda aos desafios da formação do estudante para atuar numa sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Também está correto, ok? Porque o currículo paulista tem esse cuidado, tem essa intencionalidade de olhar aí para esses aspectos da tecnologia, de aspectos do mundo atual, mas também do mundo futuro, da sociedade do amanhã, que são os estudantes protagonistas do agora, beleza? Bem, essa foi a nossa primeira retomada aqui a respeito do currículo paulista, essa foi a aula de introdução, haverá mais, a gente vai fazer uma só para a educação infantil, outra só para o ensino fundamental, mas hoje o que a gente queria ver era isso, que aspectos há gerais, né, no currículo paulista. Aula inicial aí, para a gente começar a falar dos primeiros conceitos, trabalhar aí com essas primeiras noções do currículo paulista. Tudo bem? Bom, foi um prazer ter você aqui, acompanhar aqui essa aula. Espero ter contribuído com seus estudos, com as suas atividades docentes, com as suas atividades de estudante para concurso, que é isso que o canal vislumbra aqui como mote, né? Como escopo, como objetivo principal. Então, é cuidar de você, profissional da educação que está aí se preparando para os concursos públicos e aqui na rede estadual de São Paulo, né, no estado de São Paulo, tantos municípios que vão fazer uso aqui do currículo paulista. Espero ter contribuído aí com você. Já sabe, estou me despedindo, mas não está inscrito no canal ainda? Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você ser comunicado quando chegar um vídeo novo, um material bacana para você continuar estudando e sucesso aí na sua empreitada. Um beijo grande e até o próximo vídeo.